Lúcia Joyce era a única filha de James Joyce, o autor de Ulisses e um dos escritores mais importantes do período entre guerras. Lúcia era conhecida por sua beleza e era uma dançarina talentosa, mas na década de 1930 sua saúde mental começou a piorar. Depois disso, ela foi internada em asilos por mais de 50 anos e, em seguida, foi apagada da história. Venha comigo explorar sua história. Lúcia Anna Joyce nasceu em 26 de julho de 1907, na cidade portuária de Trieste, no nordeste do Reino da Itália. Esta pequena cidade está localizada no Mar Adriático, perto da atual fronteira entre a Eslovênia e a Itália, mas naquela época fazia fronteira com o Império Austro-Húngaro. É impossível entender a história de vida de Lúcia sem explorar quem eram seus pais. O pai dela era James Joyce, um irlandês que se tornou uma das figuras literárias mais influentes da Europa no século XX. Ele foi autor de obras como Dublinenses e Retrato do Artista quando jovem. No entanto, sua obra mais famosa foi Ulisses. James Joyce é amplamente visto como pioneiro da literatura de vanguarda e do modernismo. A mãe de Lúcia era Nora Barnacle, uma mulher de uma família pobre de Galway, no oeste da Irlanda, mas que se mudou para Dublin ainda criança. Ela conheceu James Joyce em 1904 e iniciaram um relacionamento. Apesar de as obras de James Joyce quase sempre se passarem em Dublin e na Irlanda, o casal deixou a ilha poucos meses depois de se conhecerem e nunca mais voltou por um período prolongado, estabelecendo seu lar em Trieste. Giorgio, o irmão mais velho de Lucia, nasceu lá em 1905 e ela veio 2 anos depois. Depois que Nora sofreu um aborto espontâneo em 1908, ela não teria mais filhos. A pequena família viveu durante os primeiros anos de Lucia em Trieste. Nessa época, Joyce ainda não era um escritor consagrado e a vida deles era bastante precária. Com a família, muitas vezes sobrevivendo graças a pequenas doações de patronos que James conseguia, como Arthur Schmitz, ele próprio o escritor, que acreditava no potencial de Joyce. Mas foi um período difícil. Quando Lúcia nasceu, Joyce estava se recuperando de febre reumática que o deixou incapacitado por semanas. Isso fez com que ele parasse de beber álcool por um tempo, algo que ele consumiu em excesso durante a maior parte da sua vida. Lúcia passou os primeiros anos em Trieste, mas era jovem demais para lembrar desse tempo. Assim, seus anos formativos na década de 1910 foram passados como parte de uma família literária itinerante. Os Joyce voltaram brevemente à Irlanda no início da década de 1910, enquanto o pai de Lúcia tentava conseguir um cargo para dar aulas de italiano na University College Dublin. Quando isso não deu certo, eles voltaram para Trieste. Pouco depois disso, James conseguiu algum sucesso com a publicação de Dublinenses, mas o início da Primeira Guerra Mundial, no final do verão de 1914, tornou a vida em Trieste cada vez mais perigosa. Esses perigos só pioraram para a cidade fronteiriça austro-italiana depois que a Itália entrou na guerra contra a Áustria-Hungria em maio de 1915. Quando a Itália entrou na guerra, os Joyce deixaram Trieste e se mudaram para Zurique, na neutra Suíça. Eles viveram lá até o fim da guerra, retornando brevemente a Trieste no final da década de 1910. Foi uma quantidade perturbadora de mudanças para uma criança e, ao final disso, quando Lúcia estava entrando na adolescência, ela já estava desenvolvendo uma relação tensa com os pais, especialmente com a mãe, Nora. Seus primeiros anos também fizeram de Lúcia uma espécie de cidadã do mundo. Ela cresceu sendo multicultural e, apesar de sua ascendência irlandesa, considerava o italiano como sua primeira língua. Outra característica peculiar de sua criação era que seus pais não eram realmente casados, um arranjo incomum no início do século XX. Eles só se casariam finalmente em um cartório de Londres em 1931. Como veremos, problemas familiares e relacionamentos influenciaram suas escolhas e saúde mental. Em 1920, a vida de Lúcia e a de seu irmão e pais finalmente começaram a ganhar uma nota de maior estabilidade
quando eles se mudaram e se estabeleceram em Paris. Os Joyce viveriam aqui na maior parte dos próximos 20 anos, só se mudando novamente quando a Segunda Guerra Mundial os levou a partir mais uma vez para Zurique. No entanto, embora Paris tenha trazido uma estabilidade inicial, foi também aqui que Lúcia experimentaria o primeiro surgimento de seus problemas de saúde mental. Esses foram anos empolgantes em Paris. Após o trauma da Primeira Guerra Mundial e da epidemia de gripe espanhola que se seguiu, os anos 20 foram uma época de grande crescimento econômico e renascimento cultural na Europa e nas Américas, e a capital francesa era o epicentro disso. Assim, os anos 20 ficaram conhecidos como Années Folles, na França, os Anos Loucos, enquanto escritores como F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e Gertrude Stein fizeram da cidade seu lar por um tempo. O pai de Lúcia estava se destacando como um dos escritores mais bem-sucedidos e proeminentes da época após a publicação de Ulisses, em formato serializado no final da década de 1910. Por causa disso, a casa dos Joyce se tornou um refúgio para a reunião de muitas figuras literárias e culturais famosas na Paris dos anos 20. E Lúcia cresceu cercada por pessoas como Pablo Picasso, Elsa Pond, Stein, Hemingway e o compositor russo Igor Stravinsky. Podemos especular que crescer em um ambiente assim trouxe certas pressões para ela, a necessidade de alcançar algo do ponto de vista cultural, enquanto estava cercada por tantas pessoas tão bem-sucedidas. Muito disso foi canalizado nos primeiros anos de sua carreira como dançarina. Lúcia começou a dançar pela primeira vez em 1922, quando tinha 15 anos, no Instituto Delacroix. No entanto, só foi em 1925, quando ela estava perto de completar 18 anos, que Lúcia começou a treinar de forma mais séria. A posição de sua família no mundo cultural de Paris nos anos 1920 lhe proporcionou conexões com alguns dos principais instrutores de balé e dança contemporânea da época. Entre eles estava Raymond Duncan, um instrutor de dança, poeta e artista que também era irmão da mais famosa Isadora Duncan, uma americana que foi uma das principais pioneiras da dança contemporânea. Lúcia também treinou por um tempo com Margaret Morris, uma pioneira inglesa da dança que se tornou aclamada por introduzir elementos celtas e escoceses nos movimentos da dança contemporânea. Ela fundou a primeira escola de dança moderna no interior do oeste da Inglaterra no fim da década de 1910. Atualmente, Lúcia seria chamada de Nepo Baby por aproveitar as conexões culturais do pai, mas seu talento era inegável. Em 1928, ela foi aceita em uma companhia de dança chamada Les Six des Rythmes et Couleurs, os Seis do Ritmo e da Cor. Os seis se apresentaram no ano seguinte em Paris, Viena e Berlim, enquanto em 1929, Lúcia ficou em segundo lugar no primeiro Festival Internacional de Dança realizado em Paris naquele ano. Após assistir a uma de suas apresentações durante esse período, um escritor do Paris Times comentou que Lúcia Joyce é filha de seu pai. Ela tem o entusiasmo, a energia de James Joyce e uma quantidade ainda não determinada de seu gênio. Quando ela atingir toda a sua capacidade para a dança rítmica, James Joyce pode acabar sendo conhecido como o pai de sua filha. Mas justamente quando sua carreira como dançarina estava decolando, ela chegou a uma parada brusca. No final de 1929, Lúcia abandonou de repente sua carreira como dançarina, dizendo aos amigos que não era fisicamente forte o suficiente para continuar como dançarina. Os motivos exatos para sua decisão têm sido motivo de considerável debate, com alguns historiadores sugerindo que foi seu pai quem pôs fim à sua carreira. Aparentemente, Joyce acreditava que a carreira de dança da filha era fisicamente exigente demais e estava causando muito estresse a Lúcia, piorando ainda mais o relacionamento já muito difícil entre Lúcia e sua mãe. Nessa época, ela iniciou um relacionamento com Samuel Beckett, escritor irlandês que vivia em Paris e foi, por pouco tempo, secretário de seu pai. Ele viria a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura muitos anos depois, em 1969. O relacionamento deles foi de curta duração, pois Samuel Beckett estava envolvido com outra mulher,
e disse a Lúcia que estava mais interessado em seu pai e em sua escrita do que nela. A decisão de Lúcia de deixar a dança junto ao término com Samuel Beckett causou uma queda acentuada em sua saúde mental em 1930. James Joyce escreveu para Harriet Shaw Weaver, uma de suas patronas, sobre isso, afirmando que isso levou a um mês de lágrimas, pois Lúcia achava que tinha jogado fora 3 ou 4 anos de trabalho duro e estava sacrificando seu talento. As coisas pioraram ainda mais no início dos anos 30. A natureza exata da doença de Lúcia é um ponto de discórdia, embora pareça haver elementos de esquizofrenia envolvidos. Em certo momento, ela foi para a Suíça e ficou um tempo na clínica psiquiátrica Burg Hausley, em Zurique, onde a família morou nos anos 1910 e onde James Joyce ainda voltava às vezes para tratar sua visão que já falhava. Lá, Lúcia foi tratada por um tempo por Carl Jung, o grande psicanalista que havia sido treinado por Sigmund Freud e mais tarde se tornou um rival de seu mentor. Esses foram anos difíceis, com Lúcia frequentemente sofrendo de explosões violentas que se manifestavam contra sua família, especialmente contra sua mãe. O estado psicológico deteriorado de Lúcia chegou ao ápice em 1935, durante uma visita a alguns parentes na cidade de Bray, ao sul de Dublin, na Irlanda. Durante as férias, ela fez uma fogueira na sala de estar do primo e tentou desabotoar as calças de vários visitantes homens. Ela também costumava abrir o gás à noite, enchendo a casa de vapores até que alguém acordasse para fechar. Para completar, ela então desapareceu de Bray completamente e fugiu para Dublin, onde passou quase uma semana inteira dormindo em vãos de portas. Talvez sem surpresa, quando ela voltou para Paris e seus pais souberam de tudo o que havia acontecido, decidiram interná-la em um asilo em Ivry-sur-Seine, nos arredores da capital francesa. Lúcia passaria a maior parte dos 15 anos seguintes em Ivry, embora tenha sido enviada por um tempo ao St. Andrew's Hospital na Grã-Bretanha para avaliação. Seu pai e seu irmão Giorgio a visitavam em Ivry aos domingos durante os anos seguintes, mas não há registro de que sua mãe tenha voltado a vê-la depois que foi internada. James ficou evidentemente muito abalado com a condição dela, e a personagem Mama Lujo em seu romance de 1939, Finnegan's Wake, provavelmente foi baseada em parte em Lúcia. As visitas cessaram no verão de 1940, quando os Joyce fugiram de Paris após a invasão nazista da França, e se estabeleceram em Zurique, na Suíça. James morreu lá 6 meses depois, enquanto a mãe de Lúcia ainda viveu mais uma década na cidade suíça antes de falecer. Em 1951, Lúcia foi transferida de Ivry, na França, para o St. Andrew's Hospital, em Northampton, na Inglaterra, onde ela já havia sido examinada em meados da década de 1930. Ela passaria o resto de sua vida aqui. Isso foi a pedido de Harriet Shaw Weaver, uma ativista política e figura literária inglesa que havia sido patrona de seu pai, James, anos atrás. E quem concordou em se tornar o guardião de Lúcia em 1951, após a morte da mãe de Lúcia? Ela recebia visitas frequentes de amigos e conhecidos da família Joyce, das décadas de 1920 e 1930, incluindo Harriet, já idosa na época. O principal entre eles era Samuel Beckett, seu antigo pretendente do início dos anos 1931, conhecido próximo de seu pai no meio literário. Nessa época, Beckett já era um autor de sucesso e, quando Weaver morreu em 1961, ele financiou a continuidade dos cuidados dela em Northampton. Enquanto isso, seu irmão Giorgio só a visitou uma vez, em 1967. Lúcia morreu devido a complicações decorrentes de um derrame em 12 de dezembro de 1982 aos 75 anos de idade. Ela foi a última sobrevivente de sua família, já que Giorgio havia morrido 6 anos antes. Após a morte de Lúcia, seu sobrinho Stephen destruiu a maior parte de seus escritos. Incluía sua correspondência com o pai e, aparentemente, poesias de um romance que ela escreveu. Parece que sua família tentou destruir qualquer vestígio de Lúcia. Os registros médicos foram queimados
e Carl Jung destruiu todas as anotações sobre o período com Lúcia. Amigos e conhecidos da família Joyce também foram incentivados a destruir qualquer correspondência relacionada a Lúcia, agindo como se ela nunca tivesse existido e apagando-a da história. Ela foi enterrada no cemitério de King's Thorpe, perto de St. Andrews, onde todo ano ocorre uma cerimônia em seu túmulo durante o Bloomsday, festival que celebra Ulisses, obra de seu pai. Nos últimos anos, surgiram planos para repatriar os restos mortais dos Joyce para a Irlanda, enquanto vários livros apareceram no início do século XX, resgatando a história de Lúcia do esquecimento. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Lúcia Joyce, espero que tenham gostado. Se tiverem sugestões, deixem nos comentários. Espero que estejam inscritos no canal e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado!